Meus amigos, muito boa noite. Eu sou Alcir Correia e hoje é segunda-feira, dia 18 de junho de 2018. Nesse áudio, nós estamos gravando as páginas 13, 14 e 15 da nona e última carta de Cristo. Como sempre, antes, vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, pela grande oportunidade de estarmos aqui reunidos para estudarmos esse material que nos chega e que com ele possamos adquirir novos conhecimentos, fortalecer a nossa caminhada espiritual rumo à jornada celestial. Obrigado também aos mestres ascensos, que também, juntos com o Cristo, têm feito o verdadeiro esforço, amor incondicional em direção a todos nós. Somos-lhes gratos a todos e aqui estamos. A página 13 da nona carta então diz: vocês têm direitos iguais a todos os demais. Tranquila e serenamente, não permitirá que outros tirem vantagem de você. Você será capaz de expressar-se com clareza e honestidade, com a devida consideração pelos sentimentos da outra pessoa. Você não terá mais vontade de denegrir o outro, nem reduzir a sua autoestima. Ao contrário, você fará todo o possível para salvaguardar o autorrespeito deles, expondo a sua verdade de maneira clara, mas amorosamente. Lembre-se, quando exprimir a sua verdade para outro, não é de sua incumbência dizer a ele como deveria agir em qualquer circunstância, nem como deveria reagir às suas palavras. Contudo, respeitando os valores universais de perfeita honestidade, de trabalho consciencioso, de boa vontade para com os demais e de cuidado para com os menos favorecidos, uma pessoa tem o direito de pleitear que estes valores prevaleçam sobre todas as outras considerações de conveniência dentro de um grupo, empresa da comunidade ou empreendimento nacional. Você tem um legítimo direito de dizer como se sente diante do comportamento de menosprezo de uma pessoa com relação a você. Você deve estar ciente da necessidade de fazê-lo. É provável que a sua cuidadosa honestidade seja necessária para resolver ou esclarecer uma determinada situação para o bem de todos. Expresse a sua opinião com gentileza. Diga suavemente ao outro como se sente nas atuais circunstâncias desagradáveis e explique o que fez sentir-se assim. Não diga, você fez tal e tal coisa, porque o outro sentirá que você o está culpando, e isso despertará nele o mecanismo da defesa do ego. A partir daí, o confronto será difícil e desagradável para ambos. Para aproximar-se de pessoas impulsionadas pelo ego, é preciso continuamente falar de maneira tal que elas nunca se sintam ameaçadas. Essa é a arte da comunicação amorosa e você só pode aprendê-la por erros e acertos e prática constante. Cada vez que você domina o seu ego, se torna mais fácil o relacionamento com os outros, porque você está alcançando uma compreensão da função do ego em todas as pessoas. Com o passar do tempo e da gradual libertação das garras do impulso egocêntrico, você perceberá cada vez mais que pode escutar os outros com empatia de alma e amor. Se eles se comportam de uma maneira que anteriormente o teria ofendido ou causado dor, agora notará o bem-estar e o riso brotando em você. Então, você saberá que a sua alma está em contato direto com a consciência divina, pois seu estado natural é o do riso. O riso é o impulso da consciência que se propaga através dos céus, de um planeta a outro, através da Via Láctea, até os confins do infinito. Tão infinito quanto a consciência divina, o riso começou a existir no momento do Big Bang. O que é o riso? O riso é uma resposta espontânea da consciência diante de uma situação na qual dois acontecimentos, dois incidentes ou duas pessoas, na ordem natural das coisas, não pertencem um ao outro, estão estranhamente em desacordo ou em oposição um contra o outro.
é um efeito ondulante experimentado por todos os seres vivos nas espécies mais elevadas e que são capazes de certos julgamentos ou percepções. Isso elimina a tensão. O efeito ondulante é sentido sobre o diafragma, o qual protege o coração e o sistema nervoso. Como você deve ter percebido ao examinar a natureza da criação, foi feito todo o possível na evolução do desenho e do crescimento dos corpos vivos para criar um corpo perfeitamente adaptado e conveniente ao ambiente, a fim de permitir ao ocupante desse corpo sentir-se confortável e feliz e viver sem tensão. A tensão é prejudicial à saúde e isso é contrário à vontade da consciência divina. Página 14. Uma espontânea e saudável explosão de riso é primeiro experimentada como uma rápida onda de consciência que passa pela cabeça, iluminando a consciência inteira. Isso é imediatamente seguido pelo efeito ondulante, físico do riso, experienciado como um leve bater da respiração sobre o diafragma para romper qualquer tensão e aliviar qualquer resíduo de amargura. Às vezes, o riso provocado em uma situação muito divertida se prolonga tanto que a pessoa finalmente se sente exausta, mas também feliz e, ao mesmo tempo, um pouco triste porque o riso terminou. A maioria das pessoas dizem que o riso proporciona a elas uma sensação de bem-estar e ainda que tenha passado por uma situação de discórdia um minuto antes. Se a pessoa pode rir sinceramente, vendo o absurdo de uma situação onde antes existia um aborrecimento ou mágoa, as tensões são aliviadas e as relações amistosas se restauram espontaneamente. O riso é um presente do amor para uma criação que está possuída pelos egos e necessitando liberar-se deles. À medida que o impulso egocêntrico diminui gradativamente sua pressão sobre a mente e as emoções, você descobrirá que o riso brota espontaneamente e traz uma maravilhosa sensação de libertação. O efeito ondulante do riso eleva as frequências vibratórias de sua consciência, porque a energia é liberada onde você mais necessita, no seu coração e no seu diafragma, que é o centro das emoções, e também porque o riso vem diretamente da consciência divina. Portanto, o riso é divino. O riso é a sua criança interior. Quando você lê essas cartas, medita e seus níveis de frequências vibratórias de consciência se elevam. Você descobrirá que os velhos padrões mentais já não estão confortáveis em sua mente. Você buscará formas de expulsá-los de sua consciência. Conforme você vai elevando-se espiritualmente e deseja cada vez mais desfazer-se dos inconvenientes impulsos humanos egocêntricos, os conflitos em suas sensibilidades se tornarão mais penosos e você pedirá por alívio. Perceberá então que, quando se volta para a consciência divina e pede ardentemente por assistência divina, a ajuda vem com certeza. Você se livrará dos pensamentos e reações indesejáveis e descobrirá que o riso se torna cada vez mais espontâneo. Descobrirá também que as tensões são suavizadas e que seus pensamentos se tornam mais leves, que suas relações são mais fáceis, mais cuidadosas, muito mais apreciativas, que você está mais consciente da vida em si e de tudo que ela tem a oferecer em visão e experiência. Você desfrutará mais dos prazeres simples da vida, se sentirá menos saturado de desejos, necessitará menos alimento, menos entretenimento, estará mais feliz com a sua própria companhia e, afinal, começará a alegrar-se com a sua própria companhia, porque a consciência divina estará infundindo sua consciência humana com seu próprio estado exaltado de bem-estar. Pouco a pouco você remontará à sua condição de criança, que vê o mundo como um olhar feliz e curioso. Isso não é senilidade, é um estado de maior consciência e vivacidade, seja qual for a sua idade. Este é o estado do ser, que queria expressar quando disse que, a menos que volte a ser como uma criança, você não poderá entrar no reino dos céus. Na realidade, eu disse que, quando você entra no reino dos céus, torna-se uma criança cheia de deslumbramento e alegria. Eu dei ao mundo estas cartas, para que aqueles que as leiam e as observam
possam finalmente entrar no reino dos céus e alcançar aquele estado de alegria que vem da pureza da mente e da inocência. Página 15. Exercícios espirituais. Se as pessoas dissessem a você para fazer exercícios espirituais e imaginar certas condições, esteja certo de que você seguir estas instruções apenas ficará enraizado à dimensão material do ego. A imaginação não tem nada a ver com o espírito. A imaginação é o exercício da sua própria consciência humana, que você deveria procurar transcender, elevando-se a níveis superiores de consciência espiritual. Esses níveis não são os da imaginação, e sim os da realidade. Os níveis espirituais, normais de frequências de vibração da consciência espiritual. As frequências espirituais são aquelas da consciência espiritual divina e não as da imaginação mental terrena. Portanto, tenha cuidado com aquele que aceita como mestre. Somente a absoluta quietude e o silêncio de sua consciência abrirão a porta para a entrada da consciência divina em sua mente. E isso é o que todo mundo deveria estar buscando. Se você tem sede e necessita beber água, por que imaginar que está à margem de um lago? Vá até o lago e beba um pouco da água pura e refrescante. Digo novamente, a imaginação não é espiritual. É o exercício de sua vontade no seu nível atual de consciência. O racismo. Para você que chegou à compreensão da verdade referente a quem você é realmente, quero falar sobre a preocupação mundial relativa ao racismo. Saiba que as conversas sobre o racismo surgem unicamente do impulso egocêntrico daquelas pessoas que se sentiram desprezadas e rejeitadas por causa de suas diferenças raciais. Esses sentimentos estão tão profundamente enraizados no eu que não importa a maneira como as circunstâncias mudem e façam as vidas dessas pessoas progredirem, tornando-se inclusive personagens de grande importância no cenário mundial. Sempre permanecerá nelas um sentimento de inquietação e um ressentimento contra as pessoas que primeiro as fizeram sentirem-se inferiores. Devemos entender que tais sentimentos de inferioridade não são exclusivos das raças negras. Esses sentimentos de extrema humildade são experimentados pela maioria das pessoas que estão sujeitas ao sistema de castas na Índia. As distinções de classe na cultura europeia e naqueles países onde as diferenças se tornaram verdadeiras montanhas de separação entre uma pessoa e outra. Esses sentimentos dolorosos e debilitantes de posição inferior são experimentados até mesmo pelas chamadas altas personagens que nunca se sentem totalmente à vontade em suas posições de autoridade. Essa sensação de inquietação ou inadequação e falta de valor contamina a raça humana como um todo, não importando qual seja a posição, raça ou educação que o indivíduo possa ter. A sensação de falta de valor surge em grande parte da mais profunda compreensão da psique, que o comportamento egocêntrico é contrário aos elevados princípios da existência humana. Quando esse impulso natural e inato da falta de valor é reforçado pela proximidade com outras pessoas que aparentemente gozam de mais prestígios ou que têm mais sucesso, então esse sentimento natural de inadequação assume conotações atormentadoras. O único meio para superar os dolorosos sentimentos de rejeição étnica existentes, mesmo em pessoas bem-sucedidas na vida, é alcançar a clara compreensão de que, se não tivesse havido revoltas étnicas, deslocamentos, a chegada de forasteiros e estranhos, com suas diversas línguas, culturas, processos educativos e submissão aos seus estados e seus modos de vida naturais, as diferentes raças não ocupariam agora as posições de responsabilidade do status mundial como algumas alcançaram no momento atual. Fim da página 15, com a entrada no primeiro parágrafo da página 16. Que Deus seja louvado e que para sempre assim o seja.